Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das segundas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 30 de novembro de 2020 e nós estamos iniciando o nosso encontro. Começamos a semana fazendo sempre esse encontro, essa palestra, para que a gente possa... Boa noite, Regina. Que a gente possa já começar a semana bem, se fortalecendo, buscando o amparo dos benfeitores amigos. Nós vamos ler um pequeno trecho para a nossa preparação espiritual do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem número 2. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Emmanuel dá o título Vê como vives. É a mensagem número 2 do livro Vinha de Luz. Jesus conta aqui uma parábola. O homem chama seus 10 servos, dá a cada um uma quantia em dinheiro e diz: negociai com esse dinheiro até que eu venha, até que eu volte. O homem ia fazer uma viagem, ele chama os servos e dá o dinheiro para que eles possam negociar. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. Emmanuel diz: vê como vives. E vem nos falando: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Queridos amigos, refletindo nessa mensagem de Emmanuel, nós vamos agradecendo a cada benfeitor amigo que aqui se encontra. A equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que desde a primeira hora sempre deu todo o amparo, toda a proteção às atividades desenvolvidas na nossa casa espírita. E com gratidão, nós vamos iniciando mais uma noite e pedindo, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado. Que assim seja. Aproveitando para saudar os amigos que vão chegando, os amigos dos 2 planos da vida. Boa noite, Arnaldo, Romi, Arnaldo compartilhando com a família, Laudinaurio, Vicente, a Laudinauria também compartilhando com a família, Sueli também compartilhando com a família. É muito bom estarmos juntos com esse mesmo propósito, compreendermos um pouco mais da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje nós vamos trazer um tema, Kardec e o preconceito. Quem viu a nossa divulgação já viu o tema da noite, Kardec e o preconceito. Por que nós resolvemos trazer esse tema? Mas nós vamos rapidamente analisar essa palavra. O que é preconceito? Preconceito é um juízo pré-concebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamentos.
é uma ideia, preconceito, é uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Simplesmente a pessoa cria um preconceito. O preconceito, ele é resultado da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias pré-concebidas. Eu creio, acho que é dessa forma, então eu sou dono da verdade. Desprezando outros pontos de vista. Eu sei tudo. A minha opinião é a que vale. Na maioria dos casos, as atitudes preconceituosas podem ser manifestadas de uma forma difícil. Essas atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva, com hostilidade, com agressões até físicas. Existem diferentes manifestações e tipos de preconceito. Os mais comuns que a gente fala muito é o quê? Preconceito social, o preconceito racial, seria o racismo, o preconceito sexual, o sexismo ou homofobia. O que seria o preconceito racial? O preconceito racial, ele é baseado na ideia da superioridade de uma raça ou etnia. Eu creio que eu sou superior àquela outra etnia. Esse tipo de preconceito mostra-se sob a forma de racismo. E a gente fala, racismo, existe, não existe, aonde que existe, qual país? O preconceito de gênero, machismo, misoginia, o que seria isso? Esse preconceito, ele é baseado em uma cultura patriarcal, que sustenta a ideia de dominação masculina. O homem é mais poderoso, o homem é que manda e a mulher obedece. E obedece porque ela é inferior. Então, essa ideia de dominação masculina, de que os homens são superiores às mulheres. E a homofobia, transfobia, a homofobia e a transfobia são outras formas também de manifestação do preconceito de gênero. Eu não aceito aquela opção sexual. Eu não aceito. E há violências, às vezes, agressões físicas que levam o outro até a morte. E o preconceito religioso, até dentro desse ambiente, também há o preconceito. Também é possível identificar o preconceito religioso, onde o indivíduo é discriminado pela sua prática religiosa. Não, a minha religião é que me conduz a Deus. A minha religião é que é a certa. A minha religião é que vai me dar o paraíso. E aquele outro que professa aquela religião, ele é até perigoso. Eu não sei o que ele pode fazer. É um risco, é um perigo estar próximo dele. Infelizmente, o preconceito religioso. Ainda pelo quê? O preconceito não vem dizendo que é a ignorância. Nós não compreendemos, nem queremos compreender, e com isso a gente vai levando a nossa forma de pensar, muitas das vezes agressiva, violenta, separatista, mas Kardec, será que Kardec era preconceituoso? E será que as obras vindas através de Kardec tinham um cunho de preconceito? O que vocês acham? Nós resolvemos trazer esse tema porque recentemente nós fomos questionados sobre isso. Kardec era racista. Kardec era racista. Kardec era preconceituoso. Kardec acreditava que haviam etnias, raças superiores. Será que realmente era dessa maneira? Será que Kardec era preconceituoso? Será que as obras vindas através dele
tinham esse cunho de preconceito? E nós vamos procurar refletir um pouco sobre as obras espíritas e as colocações de Kardec em suas obras. E aí convidamos a todos para que possam depois, quem desejar, aprofundar mais. Mas na Revista Espírita, de janeiro de 1868, Kardec vem nos dizendo: hoje creem, e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Kardec vem dizendo que os espíritas creem, têm uma fé que não se abala, porque é uma fé assentada na evidência. É evidente o que a gente constata e essa evidência satisfaz a nossa razão, porque Kardec nos ensinou o quê? Que nós devemos ter uma fé raciocinada. A partir do momento que nós compreendemos os ensinos espíritas, nós vamos raciocinando e vamos adquirindo uma fé, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. E na Revista Espírita de 1868 ele vem falando sobre isso. E ele continua dizendo que tal é a fé dos espíritas e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações mais. Nós, espíritas ou simpatizantes, que já temos esse desejo de compreender essa verdade, essa terceira revelação, que vem através dos benfeitores, através dos espíritos superiores, e que foram essas orientações organizadas por Kardec, ele vai nos dizendo que essa fé, ela nos torna melhores e, com isso, nos ajuda a domar as nossas inclinações mais. Porque todos nós temos os nossos equívocos, senão não estaríamos mais aqui. Mas ele diz, a partir do momento que compreendemos o Espiritismo, nós começamos a nos policiar. E começamos, diz mais, a pôr em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos. A nossa palestra de hoje, a nossa reflexão é: Kardec é preconceituoso? Os ensinos que ele nos traz são preconceituosos? Porque foi a indagação que nos foi colocada. E ele diz: nós vamos colocando os ensinamentos de Jesus, olhando a todos como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas. O que ele quer dizer? Sem separação, nem de raças, nem de castas, nem de seitas. Hoje se utilizaria o termo etnias. E tem mais. A partir do momento que nós vamos compreendendo a mensagem espírita, porque o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, nós vamos o quê? Perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem. A exemplo do divino modelo. Divino modelo que Kardec cita, que é Jesus. Mas não para por aí. Continuando a nossa reflexão, a investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelaram a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou o quê? Na estruturação da doutrina espírita. Todos nós sabemos, acredito eu, a não ser que tenha alguém chegando pela primeira vez, mas que tudo isso surgiu com aqueles fenômenos das mesas girantes, e ali Kardec, observando, analisando, ele começa a estruturar aquela doutrina nova, que era o Espiritismo. E essa doutrina ela é estruturada
de uma forma sistematizada sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. E o estudo, quando nós estudamos de uma maneira meticulosa e isento essas obras, nós conseguimos extrair conclusões básicas. Primeiro, quais as conclusões básicas que nós podemos extrair quando nós começamos a estudar o Espiritismo? Todos os seres humanos são espíritos imortais. Todos nós estamos aqui encarnados, mas somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus, em igualdade de condições, simples e sem conhecimento. E todos nós estamos o quê? Sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Deus não escolheu, privilegiou ninguém. Hoje eu estou de bom humor e eu vou fazer com que hoje todos os espíritos vão ser privilegiados, com mais inteligência, com mais beleza. Não. Todos foram criados em igualdade de condições e fadados à perfeição, porque a gente gradativamente nós vamos evoluindo. Uma outra realidade que nós podemos constatar é qual? O progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. O que Kardec quer dizer aqui com isso? Ora, se para nós, espíritos imortais, é necessário várias existências e a gente vai progredindo gradativamente, mas é necessário adquirirmos experiência através de sucessivas reencarnações em todos os segmentos sociais. Nós podemos nascer ricos, pobres, classe média, miseráveis, e com isso nós estamos vivenciando experiências. Dessa forma, é a única maneira de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Porque se fosse sempre sucessivas reencarnações, mas sempre da mesma maneira, como que nós poderíamos vivenciar experiências? Uma outra situação. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. E a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios, mais um dos princípios da doutrina espírita, a possibilidade do espírito se comunicar. Outro princípio é o progresso. O progresso obedece às leis morais. E essas leis morais, elas foram ensinadas e vivenciadas por Jesus. Kardec, ele encontrou nos princípios da doutrina espírita as explicações que apontam para leis sábias e supremas. Porque as leis que regem a natureza, que regem todo o universo, são leis naturais, leis divinas, leis perfeitas, porque são leis criadas por Deus. E Deus é perfeição. E ele consegue perceber esses princípios. Então, em função dele perceber isso, na Revista Espírita de 1862, nós tínhamos falado da de 1868. Nessa agora, voltando um pouquinho no tempo, em 1862, ele diz o quê? Ele afirma que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Porque com o Espiritismo
nós não ficamos presos somente à matéria. Nós ampliamos esse entendimento sabendo que há um mundo espiritual, que os espíritos vão e voltam, e com isso, problemas que não tinham respostas, nós conseguimos, com o Espiritismo, ter essas respostas. Por isso que ele diz que consegue resolver milhares de problemas. E o Livro dos Espíritos, na questão 207, ele diz também, junto com os benfeitores amigos, que essa compreensão das leis divinas permite afirmar o quê? O corpo deriva do corpo. O nosso corpo físico derivou de quem? Do nosso pai e da nossa mãe. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós derivamos o nosso corpo dos nossos pais, mãe. Mas o espírito ele já existia antes. Quando ele foi acoplado ali àquele corpo em formação, mas já era um espírito que já tinha uma bagagem. E ele vem dizendo isso. Entre os descendentes das raças, apenas ao quê? Consanguinidade. Por quê? Eu posso, no momento, nascer num determinado lugar e outro momento nascer em outra. É isso que ele vem dizendo. Na Revista Espírita de 1861, voltando um ano antes, o que ele diz? O Espiritismo faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, sobre os quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Nos diz Kardec na Revista Espírita de 1861. Por quê? Só o orgulho querer fazer as divisões. Porque quando nós compreendemos essa realidade dessas múltiplas existências da reencarnação, nós não podemos ter preconceitos, separações, porque eu posso, numa determinada reencarnação, estar num determinado lugar, numa determinada posição, em outra reencarnação, numa outra situação. E é isso que ele vem colocando. E ele continua, agora na Revista Espírita de 1867, agora avançamos 6 anos. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. O que ele vem dizendo? Ora, nós só começamos a achar que existem raças superiores quando nós pensamos somente na matéria. Havia épocas que se falava até de sangue azul. A pessoa tem sangue azul. Aqueles reis, aqueles faraós, eles achavam que eram divindades, que eram diferentes dos outros homens. E é o que Kardec coloca aqui. Por que isso acontece? Ainda acreditar que tem raças privilegiadas. Porque não olha o princípio espiritual. Se preocupa apenas com a matéria. Acredita apenas, em geral, o quê? Numa única vida. Nasceu, morreu e acabou tudo. E nós, espíritas, sabemos que não é assim. E a Gênese, o 5º livro da codificação, o livro A Gênese, no capítulo 1, logo no primeiro capítulo, no item 36, Kardec diz: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas. Infelizmente, nós sabemos que tem países no mundo ainda na atualidade que são divididos em castas. Infelizmente ainda existe. Infelizmente ainda existem países que são voltados à crença somente de uma única vida,
E eles podem acreditar numa superioridade de uma raça. São países que praticam a eutanásia, o suicídio assistido. Mas quando nós já temos essa compreensão dessa vida além da matéria, não podemos mais ter preconceito de raças, de castas, pois o mesmo espírito ele pode tornar nascendo rico, nascendo pobre. Ele pode ser, diz Kardec, um capitalista ou um proletário, pode ser um chefe ou um subordinado, ele pode ser livre ou escravo. E tem mais ainda, ele pode nascer como homem ou como mulher. Ele pode, numa reencarnação, nascer como homem e numa outra encarnação, nascer como mulher. Porque o espírito não tem sexo. Está lá no livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo. E nós lembramos o benfeitor Emmanuel, quando era um senador romano, Públio Lentulus, aquele homem poderoso, conheceu Jesus, esteve face a face com Jesus, mas não soube aproveitar aquele momento. E ele, numa próxima existência, ele vem como um escravo, Mas era uma forma de aprendizado. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se a reencarnação ela se funda numa lei da natureza, uma lei divina, o princípio da fraternidade universal também se funda na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais. Quando nós lemos a parte terceira de O Livro dos Espíritos, ali vem falando sobre todas as leis divinas, as leis naturais, as leis morais. E ali nós vamos vendo uma a uma todas essas leis, como estão muito bem explicadas. E o Kardec fala, é uma lei natural. Essa lei natural, ela se funda também, está lá no capítulo 3º, na parte terceira, melhor dizendo, ou livro 3 de O Livro dos Espíritos, falando sobre essa lei também da igualdade. E, por conseguinte, o quê? A da liberdade, a lei da liberdade. No livro A Gênese, no capítulo 1º, item 36, Kardec vem nos falando sobre isso. Mas nós vamos encerrando a nossa reflexão da noite de hoje, aproveitando agora para trazer um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Já lá quase no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 3, Kardec nos diz: o homem de bem é bom. O homem de bem é humano. O homem de bem é benevolente para com todos. E aí ele complementa: o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Repetindo essa última fala que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, eu falei 27, eu falei errado, é capítulo 17, item 3. O homem de bem é bom, humano,
e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Queridos amigos que nos acompanham nessa noite, pergunto a vocês e aí vocês vão responder intimamente. Kardec era preconceituoso? Tirem suas conclusões. Paz a todos. Foi muito bom estarmos aqui juntos. Convidamos vocês para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, com um tema para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado.